Para coordenar o trabalho dessa mesa, vamos convidar o nosso amigo e companheiro, presidente da FETROPAR, companheiro João Batista da Silva. Somente antes de nós iniciar um pouquinho as atividades, gostaríamos de saber, até pela questão da infraestrutura da nossa logística, quem dos companheiros aqui presentes que vai jantar? A gente precisa fazer a reserva lá. Mantenha o braço erguido que nós vamos fazer uma contagem rapidamente. Quem vai no jantar, a gente precisa fazer a reserva lá. Vou jantar em casa. Não, quem vai jantar aqui no restaurante contratado pela Central. Pode reservar uns de 30 a 35 mais ou menos. É que tem gente que compra por dois, já reserva dois, né? Vai ser no mesmo lugar ali que foi o almoço aqui no Mineiro, Estância Mineira ali, tá bom? Com a palavra, nosso coordenador desta mesa, o companheiro João Batista. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pela honrosa missão de estar aqui com o Dr. Luiz Antônio Camargo, que eu já tive a oportunidade de ouvi-lo em Londrina, no evento do Ministério Público do Trabalho, do Fórum de Combate aos Atos Antissindicais. Quero dizer que temos aí, como já dito aqui na mesa anterior, vários cenários aí que nós podemos vivenciar a partir do ano que vem. Inclusive o da carteira verde e amarela, né, que todo mundo sabe que tem uma proposta aí. Mas tem uma consolação, né? Talvez não tenha mais os direitos trabalhistas, mas a gente pode ter o revólver na cinta e talvez acertar a conta com o patrão de outra maneira. Talvez a gente possa acertar a conta de outra maneira, né? Então... Vai votar no Bolsonaro, pelo jeito. Sem mais delongas, vamos passar a palavra ao Dr. Luiz para fazer, então, essa explanação que eu tenho certeza, prestem muita atenção, vai ser muito positiva para nós, porque é um pensador também no direito trabalhista e da política nacional. Agradeço, João. Senhoras e senhores, boa tarde. É um grande prazer vir a Curitiba, sempre um grande prazer, é um prazer maior ainda participar da plenária estadual da Nova Central. Eu não posso deixar de fazer, já nesse início, um registro do meu respeito, um registro do meu carinho pelo presidente Calixto. É um sindicalista que dedicou a sua vida à defesa dos trabalhadores e merece, por conta disso, nessa longa trajetória no sindicalismo brasileiro, merece, repito, meu carinho, meu respeito, a minha admiração. Feliz aqui de voltar ao Paraná há poucos dias, estivemos juntos em Londrina poucos dias atrás, e trabalhar novamente com meu grande parceiro, meu amigo, meu guru, grande mestre, Milton Sandro. Aproveitei a oportunidade, fui até a sede do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria Regional, onde tenho também grandes amigos. Fui lá dar um abraço ao pessoal. Mas enfim, nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil no Brasil. E parece-me que as coisas não estão por melhorar. Parece-me que as coisas nós ainda não chegamos no fundo do poço. Alguém, acho que o senhor aqui, desculpa, eu não sei o nome, Jorge. O Jorge me pediu aqui, o Jorge Moraes, pediu que fizesse um comentário breve sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, nos 7-4, da decisão da terceirização. Com isso, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho foi sepultada. Pode jogar cal, porque essa acabou. Não que... Vou fazer um comentário bem breve, porque senão a gente não avança aqui. Mas foram
duas demandas que estavam em julgamento, uma ação direta, né? Era uma DPF, né? DPF, DC, perdoe a falha da memória agora, mas uma ação onde se discutia a constitucionalidade diretamente e um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário era de uma ação do Ministério da Fala Nossa. Tu fala aqui. Bom, o nosso mestre cerimônia informou aqui, eu estive na ativa no Ministério Público do Trabalho desde 1989, tomei posse em 1989, e saiu minha aposentadoria agora no mês de abril, e eu retornei ao meu local de origem, que é a Advocacia Trabalhista Sindical. Eu era advogado sindicato no Rio de Janeiro, antes de tomar posse no Ministério Público. E ao final dessa trajetória, quase ao final, eu exerci por 4 anos o honroso cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Entre 2011 e 2015, eu estive à frente do Ministério Público do Trabalho. Bom, enfim, é por isso que eu já ia falando, era uma ação nossa. Mas esse recurso, que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, junto com a ação de constitucionalidade, trata de uma discussão da Bahia, e eu tive a oportunidade, como Procurador-Geral, de ir ao Supremo Tribunal Federal, acompanhando o procurador responsável pela demanda lá na Bahia. Era o caso da Cenibra, se não está me traindo a memória. E também com o procurador que, na época, era o nosso responsável pela Coordenadoria de Combate às Fraudes na legislação do trabalho, o Dr. Helder Amorim. Nós chegamos a fazer um livro. O Dr. Helder fez um livro assim, muito rapidamente, com a colaboração da nossa assessoria, orientando os colegas de como se comportar diante dessas possibilidades de fraudes por conta de terceirizações ilegais. O Dr. Helder também, junto com a professora Gabriela, filha do ministro Maurício Godinho, fizeram um livro também a toque de caixa na UNB, na Universidade de Brasília. Tudo isso para dar suporte à nossa linha de enfrentamento no Supremo Tribunal Federal a esse recurso. Hoje, nós tivemos essa notícia desastrosa de que o Supremo Tribunal Federal entende que a terceirização ampla, geral e restrita é constitucional. Eu lamento, viu, Jorge? Lamento profundamente essa postura do Supremo Tribunal Federal. Agora, não fico nem um pouquinho surpreso, porque já não é de hoje que a nossa Corte Suprema vem decidindo de forma contrária ao interesse do trabalhador brasileiro. O registro mais, digamos assim, interessante dentro dessa discussão é a mudança da regra prescricional para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso aconteceu há coisa de uns 3 anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos. E a regra de prescricional em relação ao Fundo de Garantia era trintenária, ou seja, daquelas verbas que foram pagas, adimplidas pelo empregador, o trabalhador tinha 30 anos para cobrar o recolhimento. Claro, as verbas não pagas, a regra prescricional era essa, 5 mais 2, 5 com 2, quinquenal, e a contagem bienal a partir da rescisão do contrato de trabalho. Agora veja, se com a regra de prescrição quinquenal, muitos trabalhadores, meu amigo João, já ficaram sem o fundo de garantia, imagina agora com a prescrição quinquenal. O que vai ser feito do sistema de compra de casas, de financiamento com dinheiro público para que as pessoas possam comprar casas? É dinheiro basicamente do fundo de garantia. A inadimplência em relação ao fundo, a fraude em relação ao fundo de garantia vai aumentar. Seguramente vai aumentar. Quer ver uma situação interessante? Agora, há pouco tempo atrás, o governo federal lá do Vampirão fez uma... Pode falar Vampirão, não? Agora eu me senti... Perdoe aqui, mas eu não me contive. Depois desse elogio aqui, eu não me contive. Mas enfim. Tá difícil, né? Vamos combinar. Tá difícil, né? Tá difícil. Bom, enfim. É uma ação do governo federal para liberar valores
que estariam em contas inativas do Fundo de Garantia. Agora, há pouco tempo, né? Foi uma festa danada, vamos botar dinheiro na economia, injetar dinheiro na economia, as pessoas vão lá, vão sacar. Inúmeras pessoas, um enorme contingente de pessoas chegou lá e viu que não tinha um centavo depositado. E não podiam nem entrar com ação, porque a prescrição já tinha levado tudo. Eu vi várias pessoas, mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que eu faço? A mesa é morta. Imagina o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, há uma clara, e isso está dentro do que nós vamos discutir aqui, o que eu vou dizer agora. Há uma clara cruzada contra o direito do trabalho. Isso está perfeitamente identificado. Retira-se. Olha, o que é o Fundo de Garantia? O que é o Fundo de Garantia, na verdade? O que é o Fundo de Garantia? O Fundo de Garantia era uma forma de se tentar adoçar a boca do trabalhador porque perdeu o bem mais precioso que possuía. A estabilidade decenal ainda está lá, acho que é 894, né? Ainda está lá na CLT. Mas, se você achar um trabalhador aí protegido pela estabilidade da CLT, olha, fotografa, entendeu? Põe num quadro e, se possível, belisca para saber se ele está vivo. Porque pode ser que esteja empalhado. Eu tive a oportunidade, falo isso com muito orgulho, eu tive a oportunidade, jovem advogado no Rio de Janeiro, de defender um trabalhador estável da Conlurb, que estava sendo demitido. Já naquela época já era difícil, já não era muito fácil. Eu tomei posse em 89, isso deve ter acontecido aí em 87, por aí. Não tem mais. E o Fundo de Garantia foi para se tentar, né? Compensação, porque o trabalhador estava perdendo a estabilidade, e agora o Fundo de Garantia está indo pelo ralo também, porque as empresas não vão depositar. E o trabalhador não poderá ingressar em juízo, porque se tiver com o contrato em vigor, vai ser demitido. E se não estiver com o contrato em vigor e entrar com a ação, normalmente as ações trabalhistas têm vários pedidos, e se ele perder um, ele já está pagando. E o que é pior, desculpe falar assim, perdoe, mas o avanço em relação ao patrimônio do trabalhador, porque ele, se tiver uma condenação na Justiça do Trabalho, e ele tiver uma outra demanda mais na frente por uma outra empresa, o que é absolutamente comum, porque as empresas demitem, dizem que o trabalhador vai procurar o seu direito. Essa outra demanda vai servir para pagar o da primeira. Rapaz, é uma mente muito do mal. É uma mente muito do mal para prever esse tipo de situação. Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu tenho certeza que não é novidade para as senhoras e para os senhores que estão aqui. O investimento para se chegar à redação final do que hoje é a Lei 13.467 foi alto. A imprensa divulgou, então não é novidade, que só o Joesley botou quase 2 milhões de reais na escola do Gilmar, lá em Brasília, no Instituto de Direito Público. Aí depois o Gilmar disse que devolveu uma parte, não sei o quê. Mas para que era aquele dinheiro? Aquele dinheiro era para financiar um grupo de pesquisa, meu amigo Santos sabe disso, chegamos a comentar isso uma vez, lembra lá em Brasília? Para financiar um grupo de pesquisa coordenado pelo ministro Ives Gandra, ministro do TST, e que era o presidente do TST até o ano passado, e que foi um dos grandes defensores dessa lei da maldade chamada Reforma Trabalhista. Além desse grupo de pesquisa, no Instituto de Direito Público, que pertence ao ministro Gilmar Mendes, nós tivemos uma participação direta, inclusive com a assessoria do Tribunal Superior do Trabalho do ministro Ives. E nós tivemos pelo menos 4 confederações patronais, CNC, CNI, CNT e uma outra confederação de logística que eu não sei, eu devo ter alguma coisa no meu inconsciente
dessa praga, dessa confederação, que eu nunca consigo lembrar o nome. Vestimento pesado. Gente preparada, tecnicamente preparada. Porque a proposta que o Vampirão encaminhou para a Câmara tinha uma tentativa, pretendia modificar 10 artigos, 10 dispositivos da CLT, e modificar mais de 100, com substitutivo do deputado Marinho, Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte. Nós participamos de várias discussões, várias audiências públicas. Eu falei na Câmara, no Senado, falei na OAB, Conselho Federal da OAB, falei no Conselho Seccional de Goiás da OAB, aparentemente discutindo o projeto de lei que estava em discussão, aparentemente, porque o Calixto, na faculdade onde eu leciono, nós fizemos um debate na faculdade onde eu leciono, que é o IESB, Centro Universitário IESB, em Brasília, e levamos o deputado Rogério Marinho. E o presidente Calixto falou na frente dele, falou assim: o senhor está dizendo, assim mesmo, que houve discussão, que houve debate. Não houve debate, não houve discussão. Eu participei de várias reuniões, Calixto dizendo, eu participei de várias reuniões. Em todas elas, nós chegávamos lá para ouvir o que os senhores queriam que nós ouvíssemos, para ouvir o que os senhores já haviam decidido. Uma farsa. Se os senhores e os senhores não estiverem acreditando no que eu estou falando aqui, pelo menos acreditem no Calixto. Mas desconfiem e procurem no Google o relatório do senador Ricardo Ferraço, PSDB do Espírito Santo, relator da reforma no Senado da República. É um documento que envergonha o Senado da República, que envergonha o Parlamento brasileiro. Porque está lá, com todas as letras, nós somos senadores da República, mas nós não vamos discutir e votar esse projeto. Como é que pode um negócio desse? Está lá com todas as letras. Listou lá uns 5 ou 6 pontos que os senadores entendiam que deveriam ser alterados, incluindo aquela questão da insalubridade em relação à mulher grávida, que é uma das coisas mais escandalosas que eu já vi. Mas nós não vamos votar. Por quê? Nós precisamos aprovar rapidamente. Então nós vamos simplesmente aprovar aquilo que já foi aprovado na Câmara, e isso está no relatório. E vai haver uma medida provisória que o presidente se comprometeu. Quando ele divulgou isso, no dia seguinte, o presidente da Câmara, deputado lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, do Demos, do Rio, ele falou: não adianta vir com medida provisória. É melhor falar com o Rodrigo Maia do Demos do que lembrar que ele é o Botafogo na planilha da Odebrecht, né? Melhor. Até porque falar de Botafogo é uma coisa horrorosa, né? Timezinho, michuruca. Mas enfim. Hã? Tem um torcedor do Botafogo aqui, a Estrela Solitária. Gente, eu sou torcedor do Flamengo, já deu para notar, né? A brincadeira do futebol. Brincadeira do futebol é só brincadeira. É só pra gente quebrar um pouco o clima, não tem desrespeito em relação a ninguém que torça para qualquer time, ainda que seja Atlético do Paraná, essas coisas. Na semana passada lá em Londrina, o doutor Alberto Emiliano, acho que os senhores PSDB, é torcedor do Atlético do Paraná. Aí ele fala assim: qual é o seu time? Aí ele fala assim: o único. Olha só, é mole um negócio desse. Aí eu nem perguntei, porque o meu time tinha tomado uma chinelada do Atlético. Eu falei: melhor não falar de futebol. Mas enfim, brincadeira de futebol à parte, que é só pra gente brincar mesmo. Futebol tem que ser pra gente se divertir. Enfim, falava da questão do Senado e nós passamos por esse vexame, porque o presidente da Câmara, no dia seguinte, ele disse: não adianta vir com medida provisória. O que a Câmara votou, está votado, está acabado. Olha em que ponto nós chegamos. Em que ponto nós chegamos? Em que não se tem condição de confiar no Poder Executivo, não se tem condições de confiar no Poder Judiciário,
não se tem condição de confiar no poder legislativo, esfera federal. Como é que nós ficamos? Difícil, né? Mas aí, nós vamos fazer o quê? Pescar? Sentar no meio-fio e chorar? Negativo. E é com essa perspectiva que a gente começa a discutir aqui as questões que envolvem a reforma trabalhista. Eu não sei se eu continuo, né? Porque depois que o doutor Sandro falou, eu certamente não tenho muito mais a contribuir. Mas eu vou passar o slide aqui. Tá bom. Não, porque eu não sei usar esses negócios. Hã? Pra ali? Vira ele. Aqui, ó. Em cima, aqui, ó. Não, aqui é a luz, ó. Não, aqui, ó. Parede em cima aí, ó. É isso aí, ó. Aqui? Atrás. Baixa esse negócio aí. Porque senão eu sou horrível com essas coisas. Pronto. Esse botão maior. Qual é? Esse de cima. Apontando para onde? Como quiser. Não tem direcionamento. Não vai. Eu não apontei para lado nenhum, só para... Camargo, eu passo aqui, ó. Eu passo por aqui. Para aí? Vai falando que eu vou passando. Vai falando que vai passando. De coração. De coração. Apenas para pontuar o que a gente está cansado de saber, né? Cansado de saber. O que a reforma trouxe de imediato? Aumento do desemprego, queda do número de ações, diminuição do número de instrumentos coletivos e segurança jurídica. Hoje, tinha um comentário, estava no hotel de manhã, tinha um comentário na Band News, sobre uma pesquisa que acaba de sair, em que houve uma pequena redução do número de desemprego, do percentual de desempregados. Reduziu de 13 para 12,8. Não é isso? Era mais ou menos isso. Ou seja, nós temos, mas esse não é um dado mais estarrecedor não, porque isso a gente já vem ouvindo aí, já tem meses que a gente vem ouvindo esse percentual aí alto, esse número de 13 milhões de pessoas desempregadas, a gente já ouviu isso várias vezes. Qual é o dado mais recente e mais estarrecedor? É que há um número igual, ou seja, mais 12 a 13 milhões de pessoas, vai dar um número de 26 milhões de pessoas desempregados ou vivendo de bico. Não inventei esses números, isso está na imprensa. Dentro desse número de cerca de 12 a 13 milhões de pessoas que estão vivendo de bicos, há cerca de 5,6 milhões de pessoas identificados como desalentados. Já ouviu falar isso? É o desalento, são as pessoas que já desistiram de procurar emprego. Não tiveram a chance nem de pescar, né? Pessoas que desistiram de procurar emprego. Porque não encontram mais. Procura. Eles vão ser procurador de trabalho, né? Algum tempo atrás chamavam de inempregáveis. Posso contar uma historinha engraçada aqui? Tem um grande amigo que foi procurador-geral do trabalho também, quando eu fui. Durante o período que eu fui procurador-geral, ele foi um grande conselheiro, um grande amigo, trabalhista, João Pedro Ferraz de Passo. João Pedro, alguns anos atrás, bota um bom par de anos nisso, João Pedro era presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que hoje é presidida pelo Ângelo Fabiano. E João Pedro, então, naquele momento de construção da associação, né, precisava fazer contato com os colegas, isso aí na década de 1980, precisava fazer contato com os colegas e não tinha celular, não tinha negócio de zap, não tinha esse negócio não. Era lá no correio. Então ele mandou fazer uns envelope bonito, né? Aquele envelope bonito, escrito assim, em vermelho, assim, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E foi no correio com aquela pilha de envelope
para mandar para os colegas procuradores no Brasil inteiro. Quando ele chegou no Correio, ele pegou aquela pilha de envelope, botou assim no balcão, falou: eu preciso enviar essa correspondência. Isso vai para vários estados do Brasil. E o cara olhou assim, viu aquela pilha, olhou assim, falou assim: Maré tá brava mesmo, né? Já criaram uma Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O que esse rapaz diria nos nossos dias? Ele talvez dissesse assim: cadê aquela associação? O que a associação está fazendo nesses últimos 30 anos aí que não achou o caminho para esse povo? Né? Não achou o trabalho. Mas é uma denominaçãozinha esquisita, né? Procurador do Trabalho. Pior foi eu, quando eu tomei posse, era procurador do trabalho de segunda categoria, né? Ou seja, você não tinha chance nem de achar um trabalho decente, era um trabalho de segunda categoria. Por isso é que eu acho que eu passei a maior parte dos meus anos no Ministério Público combatendo o trabalho escravo contemporâneo, combatendo o trabalho infantil. Foi onde eu efetivamente me realizei. Enfim, nós temos um excessivo número de pessoas desempregadas. E é possível garantir, né? É possível garantir que a reforma trabalhista tem uma responsabilidade. Nós vamos verificar. O julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal vai trazer uma situação ainda mais complicada. Porque, na verdade, os empresários não querem discutir terceirização. Se você observar com um pouco de cuidado e sem carregar muito nas cores, você vai chegar à conclusão de que a terceirização é um fenômeno do mundo inteiro.